Volta aqui, Mussete, para eu te liberar para você fazer a live de Santos e logo mais você ainda acompanha esse jogo entre São Paulo e Flamengo. Conta as novidades do Peixe pra gente, porque tem novidades sobre o Neymar, se Neymar joga ou não contra o Palmeiras. Ainda teve uma reunião nos bastidores importante, né? Pois é, Lu, o Neymar não deve jogar. A definição vai rolar hoje, daqui a pouco. O treino do Santos começa às 4, onde o Vojvoda vai bater o martelo, mas a tendência é que o Neymar não atue nem por alguns minutos. No treino de ontem, da terça-feira, o Neymar trabalhou com jogadores que não têm espaço e com os atletas da base. Ele, em nenhum momento ele foi testado no time titular. Existe essa preocupação do gramado sintético numa volta de lesão. Tem gente lá no Santos que defende um certo mistério, porque o Santos vai de São Paulo para o Rio. O Santos viaja para enfrentar o Palmeiras hoje, na quarta-feira, depois do treino, joga contra o Palmeiras, treina sexta em São Paulo, treina sábado no Rio para jogar no domingo. O Neymar vai viajar para São Paulo, mesmo que não atue contra o Palmeiras, vai estar concentrado, vai estar com a delegação. Então tem gente que defende, pô, por que não colocar o Neymar no banco, né, para dar aquele receio, né, para motivar? Mas a recomendação médica é que o Neymar não jogue nenhum minuto contra o Palmeiras para voltar em melhores condições contra o Flamengo. E aí, fora de campo, rolou uma reunião curiosa ontem à noite na Vila Belmiro. A base política do Marcelo Teixeira entende que o presidente está perdendo apoio, que a oposição está crescendo, e aí, com a aprovação do Marcelo, eles fizeram um evento na Vila, convidaram 90 personalidades, como eles chamaram, e cerca de 60 estiveram presentes. Entre essas personalidades, alguns ídolos, como Clodoaldo e o Léo Bastos, membros de torcidas organizadas, né, direções de torcidas organizadas, ex-presidentes como Pérez, Rueda, Odílio Rodrigues, candidatos à presidência como Marinho e Maruca, Orlando Rolo, que foi vice e depois assumiu por um tempinho no impeachment do Pérez. Então foi um evento que era para juntar forças, pedir união, falar, pô, hoje não tem oposição, é tudo pelo Santos, o Santos pode cair. Então depois a gente conversa, a eleição fica para o ano que vem, mas não deu muito certo. Os ânimos se acirraram em algum momento dessa reunião, porque o presidente Marcelo Teixeira disse que a culpa desse momento santista é de todos que estavam ali. E aí foi quando um dos últimos candidatos à presidência, Rodrigo Marino, pediu a palavra e disse que não, que a culpa era dele, que ele tinha que assumir responsabilidade, que não faz sentido chamar uma pessoa que nunca foi presidente para transferir responsabilidade, que oposição precisa acontecer a todo momento e não apenas quando a situação quer. Esses candidatos, como Marino e Maruca, até foram embora antes. Os ânimos ficaram acirrados. Dentro de um contexto geral, o presidente Marcelo Teixeira entende que o saldo foi positivo, teve mais apoio do que críticas. Já a oposição entende que o presidente Marcelo Teixeira está completamente perdido e esse evento na Vila Belmiro comprovou isso. Bom, Mussete, tudo explicado, então, ele acompanhando passo a passo aí o Santos, essa movimentação nos bastidores e também tudo que acontece com Neymar. Mussete, obrigada, viu? Recomendação médica, tanto do Santos quanto dos profissionais O da Neymar MR já tá ruim Esportes que que já trabalham sem com o Neymar Neymar. ao longo de toda a carreira, é de não estar à disposição por conta do gramado sintético Natural, né? do Allianz Parque. Essa sempre foi a programação. Era Fortaleza, com o passar do tempo virou Flamengo, voltou a ser Fortaleza, mas nunca foi Palmeiras no Allianz. Em momento algum, Neymar cogitou atuar por lá. Então a gente não crava, porque a gente é responsável com a nossa audiência, a gente sabe que às vezes uma conversa muda todo o rumo. O Neymar, por exemplo, era para não ter jogado contra o Fortaleza e antecipou. Era para ter jogado 15 minutos e jogou meia hora. Mas o gramado sintético é sim um agravante, e não é apenas porque se machuca mais, porque isso não é um estudo totalmente definitivo, né? Mas é pela relação do Neymar com o gramado sintético. O Neymar tem medo de se machucar, ele não joga confortável nesse tipo de gramado, e contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, ele abriu uma exceção e no primeiro minuto ele torceu o tornozelo, não jogou nada aquela partida. Então, por conta de todo esse contexto, a tendência é que o Neymar não esteja à disposição contra o Palmeiras. É uma boa chance, uma grande chance, é muito provável, mas a gente vai aguardar o treinamento nas nossas redes sociais, aqui no UOL, no canal do UOL, vocês vão ter uma confirmação em breve. E aí, o que eu acho que pode acontecer, que até queria a opinião da Gabi, é que o Santos tem uma oportunidade grande de fazer um misterinho. Porque assim, o Santos vai de São Paulo para o Rio. Meu Deus do céu. As nossas gatas subiram na mesa. Bom, vocês vão ter alguns. Como que chama? Easter egg. Easter egg. Vocês vão ter alguns easter eggs de gatinhos. Mas logo mais. pouco, pelo menos. Merecem o like de vocês, as nossas gatinhas recém-adotadas.
Mas voltando aqui, o Santos tem uma grande oportunidade de fazer mistério, porque assim, o Santos vai de São Paulo para o Rio. O Santos viaja hoje para São Paulo, inicia a concentração no hotel em São Paulo, joga contra o Palmeiras, dorme neste mesmo hotel. Na sexta, treina em São Paulo, que deve ser na academia mesmo, aquele regenerativo, viaja para o Rio e treina no Rio no sábado. Então, quem viajar hoje está relacionado para Santos e Flamengo. O Neymar vai para São Paulo, mesmo que não atue. Então, já que está relacionado, por que não colocar? Vai que o Abel olha e fala, será que o Neymar vai entrar? Os setoristas todos falaram que não, mas vai que ele aquece, sabe? Mas eu acho que pela prudência que a gente tem ouvido, o Neymar não vai estar no banco, vai curtir de um dos camarotes o clássico, e aí vai poder jogar mais tempo contra o Flamengo. Não sei ainda se como titular, eu acho que é uma questão de evolução dos treinos, porque tem essa quebra de ritmo, né? Sim. Joga 30, não joga nada, acho que fica difícil ele jogar mais tempo. Acho que ele parte para jogar no segundo tempo também. Mas aí o Flamengo é problema pro final de semana. Perfeito. Caramba, falou bastante, tadinho. Pedi só uma palhinha para conseguir divulgar lá. Boa, pelo menos. O homem engatou aqui e foi. Então vamos por queria a tua partes. opinião. Vamos por partes, porque já lançaram uma enquete aqui pra gente. O Patrick, nosso editor aqui da live, mandou uma enquete para vocês. A enquete é o seguinte, ó. Neymar deveria jogar contra o Palmeiras no campo sintético? Sim, o Santos precisa. Precisa não, necessita. Ou não, tem que se recuperar melhor. Então dá aquele tempo para ele ficar 100%, de fato, voltar contra o Flamengo. Essa é a enquete, a gente quer muito saber o que vocês acham. Eu já vou votar no sim, o Santos precisa, porque eu quero bagunça. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então comecem votando por aí, por favor. E voltando sobre o Neymar, eu acho que a parte mais delicada dessa volta dele é passar por um gramado sintético depois de uma lesão. Bato na tecla que a minha maior seleção de exemplo é Juliano voltando de lesão e se lesionando em 7 minutos no Allianz, que é surreal, assim, realmente prejudicou o Juliano, tirou ele por muito tempo. Paulista do ano passado, isso? Paulista do ano passado. E ele ficou fora por muito tempo, e certamente, se eu penso isso, imagina essa galera do Neymar também observa, sabe? Eu, mera mortal, imagina quem planeja, de fato, essa volta do Neymar. Então, já era se descartar essa volta do Palmeiras, pensando no gramado. Ele entrou no último jogo, jogou 30 minutos e mostrou um físico muito bom, uma técnica muito boa, voltou ativo mesmo para ajudar. Voltou melhor que antes. Bem melhor. Comparado a todas as outras voltas. O último jogo do Neymar antes da lesão foi o Atlético Mineiro, lembra? Lembro. O Santos empata. O Santos empata com a menos. O Neymar não jogou absolutamente nada. Os 3 últimos antes dele se lesionar. Eu não vou lembrar a sequência, desculpa. Mas os 3 últimos antes dele se lesionar. Ele foi bem contra o Juventude, aí depois teve Cruzeiro. Botafogo. Foi Botafogo algum? Eu não lembro. Atlético. Mas ele tava mal antes da lesão. Tava, e ele volta, pelo visto, realmente pronto para conseguir ajudar o Santos nessa reta final. Pelo visto, vai ser um diferencial aí, de repente, um protagonista, vamos ver. Mas é isso, contra o Palmeiras já se era descartar, pensando nesse gramado sintético, joga meia hora, dá para perceber que volta realmente melhor. E aí a intenção é voltar em um jogo tão grande quanto, que é um jogo contra o Flamengo, em um gramado extremamente melhor e mais confortável, pensando nesse retorno de lesão, em que ele pode brilhar, de repente, por uma minutagem bem maior. Então, eu acho que o Santos vai apostar no misterinho, sim, e tem que, tá? O Santos tem que jogar com o que tem, então é para relacionar, é para colocar no banco, e tem é uma para questão crescer. importante. O Santos sempre divulga relacionados no dia do jogo. Sim. Quando divulga, faz um mistério. Hoje eu não sei se... Então, mas contra o Fortaleza, o Santos divulgou na véspera. Tá todo mundo empolgadão. Terminou o treino, liberaram o Neymar. O Santos soltou 9 da noite, que nunca faz isso. Eu tenho certeza que não vai ter que ser relacionados hoje. E o Santos vai soltar a lista para um jogo só e não para os dois, mesmo que a viagem seja conjunta. E aquilo também, o voo para o Rio é tranquilo se alguém precisar viajar de última hora. Saindo do trabalho, só vou de Supermoto. Eu aposto com vocês, e aí depois na próxima live eu quero que vocês lembrem, que o Neymar não vai estar no banco, tá? Porque eu acho que isso não deu certo contra o Corinthians, no Paulista, e o Santos vai levar em consideração. Levar em consideração que ele se emocionou, que ele jogar... Vocês lembram disso, Vocês né? lembram que deu tudo errado. Ele basicamente foi pro vestiário para ser a motivação, a palavra de força, só que ele se emociona por não ter condição de jogar, e aí o clima baixa, grandão, e todo mundo entra meio Não borocotô. sei se vocês têm isso muito claro. Foi semifinal do Campeonato Paulista na Neoquímica Acho que Arena. marcou geral. Ficou aquela dúvida, porque era uma lesão mais simples, ia Testou ou antes não do para a jogo. seleção. Testou antes do jogo, sentiu, ficou fora Foi de aquele forma. papo de, tipo, tá se preservando para a seleção, e na final das contas nem foi para a seleção, né? Realmente tinha esse mais E tarde. ele ficou no banco, sem condição de entrar, vai para o aquecimento e dá para perceber que não, porque ele não conseguia nem correr. Hoje ele conseguiria correr. Só que assim, convenhamos, gente, eu não vejo o cenário se alterando com a entrada do Neymar se eu sou Abel Ferreira. O Neymar é um cara importante, óbvio, mas o Palmeiras tem um jeito de jogar que todo mundo conhece. Eu não vejo o Abel Ferreira
olhando, tipo assim, puta, Neymar vai entrar. Vou mudar minha Vou ter tática. que trocar. Vou- Não, o Palmeiras vai continuar sendo o Palmeiras na casa dele. Então, pelo adversário, pelo contexto e pelo que aconteceu no Campeonato Paulista, eu acho que tem mais problema do Neymar estar no banco do que o Neymar estar na torcida. Porque os jogadores ficam esperando pelo Neymar, existe uma aprovação, o Neymar é ídolo desses caras, e eu acho que esse tipo de mistério acaba sendo uma cortina de fumaça para a estratégia que tem que ser utilizada. Até pro Se você próprio não Santos. tem o Neymar, você tem que pensar em que você faz sem ele. Se você ficar pensando que o Neymar está no banco e pode a qualquer momento transformar o jogo, você não pensa em quem você está utilizando de verdade. Então eu apostaria que o Neymar não fica nem no banco e joga mais minutos contra o Flamengo. Mas acho que a gente só vai saber quando a bola rolar. Eu acho que o meu ponto é esse. O Santos vai usar suas armas do jeito que dá e vai, sim, colocar nas redes sociais. O Neymar, Uma fotinha. o Neymar de fundo em um treino, Neymar sem colete, ao lado de algum titular aleatório, sei lá, vai, Zé Rafael. Eles vão usar esse tipo de situação para tentar confundir o adversário do jeito que dá. E no fim das contas, eu acho que também não irá entrar, até porque é o correto a se fazer, tá? É preservar, porque senão acho que assim, a chance de perder para depois é Eu vi pior. um comentário muito bom que é, pô, se o Neymar não pode fazer um esforço agora, quando ele vai fazer? Mas eu acho que não é uma questão de esforço do Neymar, tá? Não é tipo assim, pô, o Neymar não quer jogar. O Neymar gostaria de, Nem perto disso. mas a recomendação perante... Porque assim, se fosse o Willian Arão, ou Gabriel Bontempo, ou Vitor Hugo, ou Gabriel Brazão voltando com a mesma lesão, o Santos teria uma cautela. Uma informação, por exemplo, o Willian Arão, existe dúvida se ele... Tecnicamente, o Vojvoda queria contar com o Arão como titular. Mas existe dúvida de como o Arão vai se portar num gramado sintético, porque ele não tem essa experiência recente, ficou muito tempo fora, não tem uma sequência grande, um ritmo grande. Então, se o Willian Arão, que não tem lesão, ele tem essa cautela, imagina com o Neymar que acabou de voltar. O Neymar são 3 lesões na coxa e a LCA. E assim, o pensamento muito óbvio lá é, pô, beleza, seria muito bom ter o Neymar contra o Palmeiras. Mas a gente só teria o Neymar por poucos minutos. Mas, falando a verdade, sabe o que deveria ser? Abolido gramado sintético. A Arena da Baixada é sintético. A Arena Barueri é sintético. Allianz Parque sintético. Tinha que abolir. Na Europa é abolido, porque os caras sabem que lesionam o atleta. Por que aqui tem que ter gramado sintético? Quer dizer, o Santos agora precisando de jogar com força total, não pode, porque o Palmeiras o Allianz Parque tem grama sintética. Vários jogadores não jogam no sintético. Felipe Coutinho, o Lucas, de São Paulo, Lucas Moura. Os caras, velho, a gente fala, mas os caras já fez várias cirurgias, velho. Os caras tá certo, ele tem que pensar no futuro dele. Ele se lesiona ali, fica 1 ano fora, 3 meses fora. Cirurgia, velho. Aí faz cirurgia, vai lá pro corte. Aí é complicado. Então, tinha que abolir isso, cara. Tudo bem que a grama natural também tem lesão, mas grama sintética? Pelo amor de Deus. E agora o Santos precisando pontuar. Não pode contar com o seu melhor, com o seu atleta, né? Nível. Porque o Neymar dentro do Santos ali, pô, o cara é visto como tipo assim, um cara que vai salvar o Santos. Só que não é ele sozinho que vai salvar o Santos. É o time que tem uma vergonha na cara, que esse time também é um time sem vergonha, um time sem personalidade, que deveria jogar mais bola, pelo valor que se investiu nesse time. E é um time frio, um time que joga assim, uma bolinha. Fica parecendo que tá pegando uma pelada, não joga com vontade. Tem que jogar com vontade, velho. Agora pegar o Palmeiras aí, brigando por título, cara, eu digo pra vocês, cara, é duro falar isso. Mas eles já entram como favoritos, até por estarem jogando em casa. Tem outro jogo da volta, né? Dia 15. O Santos joga na Vila. Mas, cara, se o Santos não mudar essa postura, cara, essa postura aí que o Santos está demonstrando ultimamente, sinceramente, pessoal, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. O Santos tem que mudar a postura urgente. Jogar com mais garra, com força, com vontade, se doar, mesmo que perca. Mas que o torcedor veja os caras correndo, velho. Se chegar amanhã contra o Palmeiras, jogar bola, empatar ou perder de 1-0, a gente vai vir aqui aplaudir. Pô, beleza, aqui tem gente aí falando que o Santos vai tomar goleada, pô. Se o Santos chegar amanhã e empatar, é uma vitória, pô. A gente vai estar aqui batendo palma, mas se jogar com aquele time medíocre, com aquela forma de jogar medíocre, aí a gente vai soltar o verbo mesmo. Vai ficar difícil. Fica difícil acreditar num time desse. Eu não sei porque o Santos tá passando por isso. Um Santos, time sempre brigando aí por título e tal.
Então, pessoal, por agora é só. Por hoje é só. Se trouxer Neymar, não vai jogar mesmo. Vamos acreditar aí, né, nesse jogador que vai jogar aí. Tomara que ele bote o Robinho Júnior, né? Pelo menos eu acredito muito no Robinho Júnior, cara. Acho que ele tem que jogar. O Voivoda tem que parar de estar acreditando no Tiquinho Soares. Não dá. Bota lá eu botava o Robinho Júnior lá pra jogar de atacante, meu amigo. O negócio de tá botando o Robinho Júnior só em segundo tempo, não. Tem que botar o menino pra jogar, beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto se esse vídeo agregou alguma coisa pra vocês. E comenta suas opiniões nos comentários. Você acha que o Neymar joga? Pra mim, não vai jogar. E nem deve. Pra mim, nem deve jogar. Pra se machucar e ficar mais 2, 3 meses fora e desfocar o Santos pro resto do campeonato? Não. Prefiro que ele jogue no natural mesmo.